Quando eu fiz administração em 2004 e eu já queria fazer estética. E aí a minha mãe falava assim, não, você não pode ser esteticista, porque para você ser esteticista, você tem que ter muito dinheiro para abrir uma clínica. E eu, com essa mentalidade da minha mãe, fui lá, ok, vou fazer o que ela tá pedindo, vou fazer a administração. Ótimo, foi muito bom, agradeço, né? Porque hoje eu utilizo para muitas coisas o que me foi concedido naquela época. Mas com essa visão, a gente não chega a lugar nenhum. Se você começar do jeito que você tá, com o que você pode... E eu, quando abri uma Jéssica, eu não tinha muito dinheiro. Eu peguei as coisas do lixo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Coisas usadas, que aqui a gente tem muita doação. Espelho, cadeira, pintava tudo, ficava tudo dourado. Porque na Majestic não tem que ser dourado, tem que ter glamour. E as clientes entravam lá, achavam lindo e maravilhoso. Era tudo retrô, vintage. Entendeu? Então, funcionou para mim, pode funcionar para você. Começa com o que você tem, vai aperfeiçoando, aí é o caminho. Independente da área que você esteja, você sempre vai ter os melhores profissionais ao qual você queira se espelhar, né? Então, seleciona 3 profissionais, modela, se copia ali, melhora aquilo que eles estão fazendo, aplica para a sua realidade, porque eu tenho certeza que você pode trazer isso para o seu dia a dia e já começar hoje. Se você tiver a oportunidade de ter mentores, pessoas que vão pegar na sua mão, entender o seu processo, desenhar de acordo com a sua necessidade, eu tenho certeza que daí você vai dar anos luz. Queria eu, há 10 anos atrás, ter os mentores que eu já tive na vida, ou saber o que eu sei hoje. Eu iria poupar muito dinheiro, né? Eu ia alavancar minhas vendas muito mais rápido. Então, tem alguns caminhos que podem ser encurtados. Pega na mão de uma pessoa que realmente já enfrentou, já passou por tudo isso, sabe como chegar. E o que eu falo sempre para as minhas mentorandas é muito daquilo que você não tem é porque você nunca pediu ou nunca perguntou. Então, pergunta, tira dúvidas. Como você fez isso? Como eu posso chegar nesse processo? E aí você vai se desenvolvendo até você realmente conseguir chegar lá. Estamos de volta com mais um Vida Inteligente na América podcast, recebendo mais aqui, que ela eu tenho que chamar de amiga agora, porque agora a gente se tornou mesmo, né? Mais uma vez aqui com Carla Barbosa, mentora, empreendedora no setor de estética e muitas outras coisas que eu vou deixar ela falar. E hoje a gente vai falar aqui do próximo evento que está vindo em Orlando nos próximos dias. Aguarde, porque é aquela coisa, né? Cada vez melhor. Então, você não pode perder. Se você ainda não comprou o seu ingresso, corre lá antes que acabe, porque eu vou dizer uma coisa, o local lá é maravilhoso, mas ele é pequeno para a quantidade de gente que está querendo ir. Então, vamos lá receber aqui Carla Barbosa. Seja bem-vinda mais uma vez. Sensacional, né? Quase que eu fiz aquela entrada de Summit aqui, né? Suspense aqui. Meu amigo, sim, com orgulho. Faço questão de chamá-lo de amigo, você e a sua família, porque vocês realmente nos representam como pessoas inspiradoras, que motivam. E quantas vezes você chamar, estaremos aqui. Amém. E aí, então vem toda semana. Sempre vai dar um podcast sensacional como esse. Muito bom, muito bom. Cara, hoje eu tô muito curioso para te perguntar umas coisas que assim, ó, até você que está em casa, já pega uma caneta, papel e anota, tá? Porque eu vou perguntar para ela aqui algumas dicas aí que eu tenho certeza que você que quer ser empreendedor, principalmente no ramo de estética, em qualquer ramo, empreendedor, tem dicas, pode ter certeza, para você aplicar em qualquer situação da sua vida. Então, anota, pega os insights aí e aprende. E você que é mulher, que quer aprender como ser empoderada, todas essas coisas, vem seguir essa mulher aqui. Ai, que prazer. Carla, por onde a gente vai começar? Vamos falar do teu evento? Vamos falar... Porque assim, ó, eu te conheci o ano passado, né? A gente se conheceu aqui no podcast. E de lá para cá a gente tem acompanhado... O crescimento está assim estrondoso. Amém. Que mágica está se praticando? O que está acontecendo? Eita, tem muita coisa realmente acontecendo. Assim, são planos de Deus na nossa vida que já vinham sendo projetados, que a gente fala assim, crescimento, né? Parece que é tudo muito fácil. Mas são sementes que a gente já plantou há muitos anos e agora realmente chegou o momento da colheita. Então, eu tenho aberto algumas franquias do spa. Nós estamos com 3 unidades inaugurando todas elas agora esse ano.
Fazendo o evento, que é um sucesso. O último evento tivemos 600 pessoas. Esse evento agora viajando, fazendo turnê pelos Estados Unidos com o Classic. Então, eu tenho certeza que é só o começo do que Deus tem preparado para a nossa vida, né? Então, muitos frutos ainda hão de ser colhidos. Isso é muito, muito bom de ouvir. E você falou ali franquias. Sim. Isso me chama muita atenção, sabe por quê? Eu sou entusiasta do marketing multinível, que é basicamente isso, né? Você criar redes de distribuição. Porque a gente sabe que o nosso tempo é limitado. Sim. Todo mundo tem as Sim. mesmas 24 horas. Então, a gente precisa estar delegando isso. E você teria... eu quero até te perguntar sobre isso. Você tem algumas unidades que são filiais suas mesmo, porém você expandiu para franquias. Exato. O porquê disso? Por que que você... não você, de repente, poderia até ter sócios, alguma coisa, e ter feito mais filiais, mas por que partir para franquias? Queria que você falasse até para quem está nos ouvindo, né? A ideia por trás disso, o quanto é maravilhoso isso. Que eu já dei spoiler, tá vendo? Mas vai lá, fala aí, por favor. Bom, o modelo de franquia, ele surgiu... Eu sou mentora de muitas alunas, né? Já formamos mais de 3.000 alunas nesses 10 anos de estética aqui nos Estados Unidos. E... surgiu a partir de uma necessidade delas de querer aprimorar o negócio, querer me colocar como sócia para fazer o negócio crescer. Então, a gente chegou em alguns modelos de negócio onde realmente eu descobri que era rentável, que era viável. A gente criou um processo, um modelo de gestão e negócio que eu sabia que poderia ser replicável. Então, nós temos hoje 3 unidades nossas e vamos abrir até dezembro mais 10 franquias. Então, a gente já tem um projeto, né, um planejamento para isso. Os meus sócios, inclusive, fazem parte desse processo, que sozinho a gente não consegue fazer nada. E fica muito mais difícil no braço, na força do braço. Quando você tem estratégias e você sabe, cria algo, uma receita de um bolo, você consegue replicar essa receita em diversos outros lugares, né? Então, nós pensamos desde a gestão, de precificação, como encher a agenda, várias dores onde as esteticistas nos passavam que a gente sabe solucionar. E aí, tudo isso foi pensado desde o dia zero. Eu falo que quando eu criei um modelo de negócio, um plano de negócio que eu queria seguir, eu já pensava numa Jessica Day Spa em várias localidades. Foi um plano, eu falo que é uma visão de Deus na minha vida, porque não tem como eu, no dia zero, ter pensado nisso. Muitas empreendedoras na estética, elas começam com o próprio nome, né? Carla Barbosa Estética. E eu sabia que isso não seria tão fácil de vender. Então, como eu já tinha essa visão de longo prazo, eu criei uma Jessica Day Spa, porque é um lugar onde todas as mulheres são tratadas como rainhas, princesas do reino, saem de lá exaltadas, maravilhosas, com a autoestima lá em cima. E foi um plano realmente de crescimento e alavancagem a longo prazo. Bem interessante. Então eu vou te fazer uma pergunta disso, porque muitas pessoas estão nos assistindo, às vezes as pessoas têm algo fantástico na mão delas e elas não sabem como expandir. Para quem está pensando em abrir uma franquia, qual que é assim, o primeiro planejamento que tem que ser feito? Primeiro, a estruturação, processos. Eu falo que o processo ele precisa ser muito bem desenhado. E o que eu falo também é que às vezes você acha que está criando um processo, mas você está pulando alguma etapa daquilo que vai fazer muito mais sentido para a gente, né? Num todo. Então, criar esses processos do comecinho. Hoje, para eu ligar a recepção, eu preciso acender as luzes, eu preciso colocar o cheirinho na recepção, acender velas, ligar uma luz ambiente. Quais são os processos do mais básico possível até o mais avançado? Todos os protocolos de tratamento, os nossos fornecedores que a gente já testou, já quebrou a cara várias vezes para conseguir fornecedores que realmente fossem mais acessíveis para o nosso negócio, né? Uma precificação ideal, porque às vezes você quer sair por aí dando desconto, fazendo promoção à torta à direita, olha para o seu vizinho, não sabe quais são os reais custos, porque cada um tem um custo diferente. O seu aluguel não é o mesmo do seu vizinho. Então, colocamos tudo isso na ponta do lápis, criamos estratégias, desenhamos os processos, e aí sim eu estava pronta para criar as franquias. Porque já depois de testado, né, 3 lojas próprias, a gente viu que isso funcionava. Inclusive, uma das nossas mentorandas virou minha sócia. Então, isso aí é com certeza
um modelo de negócio que é aplicável para qualquer área da estética. Eu imagino, porque hoje, se a gente vê as grandes redes que tem aqui, tudo rede de franquias, né? Por exemplo, eu até vou citar aqui, tem uma empresa na área da construção que vende tintas, por exemplo. Tem 2 companhias mais fortes aqui, a Benjamin Moore e a Sherwin-Williams. A Benjamin Moore optou por sistema de franquias. A Sherwin-Williams ainda é sistema de lojas próprias. Eu não sei o porquê, mas tem essa divisão. Agora, na tua visão, a gente sabe que você passa na franquias é como se fosse um royalties, né? Que você passa a ter ali, né? Uma lucratividade sobre o faturamento. Lógico, tem que usar toda a tua marca, usar todo o teu procedimento da forma que você vai desenhar e a pessoa tem que seguir a risca aquilo daí. Está em contrato. Mas agora sim, em termos de faturamento, se você tem uma loja filiais, você fatura mais. Mas a longo prazo ou na expansão, você acha que é muito mais difícil, é mais fácil você ganhar na quantidade espalhando várias lojas franqueadas do que você ter as próprias? Como é que você analisou isso? Porque eu imagino que antes de você pensar em franquias, você pensou em expansão com filiais, não? Sim, sim. A expansão, ela é viável até um certo ponto, né? Depois de braçal, você sozinho fica muito mais difícil, porque você não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. E eu tenho um legado, o meu propósito, eu fui chamada para treinar pessoas. Então, dentro desse modelo de negócio de franquias, a gente precisa estar o tempo todo treinando pessoas, né? Então, a gente precisa desenvolver, porque o sucesso do outro é o que realmente vai me fazer crescer. Como você falou, se eu tiver a minha loja própria, óbvio que eu vou ter um faturamento muito maior. Mas em quantos lugares eu consigo estar ao mesmo tempo? Né? Então, qual a gestão que eu consigo fazer disso e crescer exponencialmente a longo prazo? Assim, o que eu poderia crescer, sei lá, em 10, 15 anos, com as franquias eu consigo crescer em 2, 3. Então, é um crescimento mais rápido, mais acelerado, porque eu falo que sozinho a gente cresce, mas junto a gente vai muito mais rápido, né? Então, e tanto para a gente é importante ser viável, quanto para o franqueado. Porque se ele não tiver um lucro, se ele não tiver retorno, ele não vai querer expandir. E a nossa intenção é que esse franqueado, ele não tenha só uma loja, ele tenha várias lojas, criando um royalties mínimo, né, viável, para que ele realmente tenha um modelo de negócio que ele queira, com toda essa assistência de sistemas, de várias coisas que são agrupadas ali ao serviço. E quando você compra uma água aqui, por exemplo, você compra essa água sozinha, você vai pagar o valor cheio da água. Se eu compro essa água em grupo, no coletivo, eu vou pagar 1/3 do valor dessa água. Então, a quantidade, né? A quantidade. Então, só aí já é um benefício para todo mundo que faz parte do grupo, entendeu? Entendi. Então, um franqueado teu hoje, que está comprando a franquia, ele tem possibilidade de se tornar um franqueador também, em sociedade contigo? Sim. Não somente ter mais filiais dele, mas ele pode também ter uma participação, ser um franqueador. Tem vários tipos de modelos de negócio que a gente criou. Acaba sendo interessante, né? E um deles também é de licenciamento, né? A gente pode... você tem a sua própria marca, você tem o seu próprio spa, e aí você quer usufruir dos benefícios da franquia, né? Da marca Majestic, e a gente consegue licenciar a sua clínica sem você ter que mudar nome, sem você ter que fazer nada. A gente coloca lá By Majestic, Wagner Estética Igual By Majestic. Exatamente. Igual as redes de hotéis. Sim. É algo que é credenciado por vocês, que vocês vão analisar, vocês vão ver. E aí a gente vai lá, dá treinamento, entende e vocês vão quais são as dores. avalizar a procedência que é a qualidade top da Majestic. Exato, exatamente. Interessante e aí, com certeza, você vai ver o grupo Majestic aí espalhados. A gente já tem proposta para ir até para Dubai, então aguardem. Uau, sensacional. Maravilha. Que esse ano de 2025 promete. Amém. E vai, com certeza. Do jeito que tá indo também. Agora, cara, me diz uma coisa. Quantos % as conexões que você fez tem participação, tem a ver com isso? Olha, fazer conexão é muito fácil, né? Eu estou falando isso porque eu quero entrar no evento da Classic. Você vai lá, você vai no evento, você se conecta com 1, 2 pessoas, mas eu falo que você tem que ser primeiro intencional, você tem que saber o porquê você está se conectando com aquela pessoa, o que você pode entregar de benefício para o outro. Eu sempre olhei nas nossas conexões, né, nos eventos, eu sempre procurei servir primeiro. Então, eu sempre procurei algo que eu realmente pudesse entregar e resolver a dor do outro antes de qualquer intenção.
E aí foram me surgindo algumas conexões muito importantes, né, de pessoas que realmente viraram meus sócios, como Paulo Casaques, por exemplo, e entre outros, pessoas que estão abrindo hoje franquias do spa. E essas conexões sempre muito estratégicas, muito interessantes. A partir de uma conversa, você vai alimentando aquilo, vai se fortificando, a pessoa cria uma credibilidade nesse relacionamento, vê potencial e ela investe com certeza. Então, para vários negócios, né? Eu vejo o setor da construção mesmo, os grupos que se unem em movimento de eventos como esse, eles transbordam 30 vezes mais rápido do que as pessoas que estão tentando fazer isso sozinho. Né? Então, é você ser intencional, estar no lugar certo, se conectar com as pessoas certas, servir, entregar o seu melhor para o outro, gerar, fazer a sua palavra vale mais que contrato, eu falo sempre isso, né? Fazer valer e com certeza isso você vai colher ao longo prazo. Já fazem 5 anos que eu estou nesse movimento até ser construído realmente essa reputação. Eu vejo, a gente fala de eventos, eu também sou um frequentador de eventos e uma coisa eu tenho percebido, né? A gente sabe, às vezes é um evento com 500, com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas e sempre a maioria não aproveita nada. Né? A maioria não aproveita nada. Eu ia dizer que é a minoria que aproveita. E é porque você acredita que em tudo, se a gente for fazer uma divisão, né? Na população tem aquele 80% que é considerado a manada, né? Não é para você se ofender, é para você ver onde você está e querer sair dali. Tem o 20%. Vamos separar classe baixa, média, 20%, classe alta e classe rica, vamos dizer assim, né? 5% e 1%, respectivamente. Você acredita que isso se dá também quando tem eventos como a Classic, treinamentos e tudo mais? Por que eu digo isso para ti, cara? As pessoas, a maioria que vai lá, são pessoas que já têm uma estética, no teu evento em si, né? Que elas vão lá para aprender de estética, né? É um pouco mais nichado, vamos dizer assim. Só que eu fui no teu evento e a gente sabe que indo lá é focado, baseado na estética, porém, quem é empreendedor pega várias sacadas. Pega várias coisas. Até quem não é empreendedor, vamos dizer, a pessoa tem o que poderia ser algo equivalente à estética? Sei lá, tem uma loja de joias, qualquer coisa. Eu quero dizer que você pode estar aplicando o quê? A parte do atendimento, a parte da prospecção, né, que fala-se muito de vendas, de tudo isso. Mas, assim, no teu entendimento ainda, ficou muito grande isso, mas eu quero dizer assim, no teu entendimento, assim, você é mais experiente do que eu, você já fez mais eventos do que eu, tudo mais, mas o que você ainda percebe que falta para despertar nessas pessoas de elas entenderem que ela vai para um evento, ela tem que fazer mais a parte dela do que as pessoas que estão entregando. Porque é isso que eu vejo. A pessoa vai lá, vai palestrar tudo, mas se você não for lá, não levar um caderno para você anotar, se você não se conectar com a pessoa, ver uma pessoa que falou algo assim, que, nossa, isso me interessa, ir lá. No teu modo de análise, assim, o que você acha que mais tem dispersado essas pessoas? Parece que às vezes elas vão só pelo glamour de um ou de outro. Não sei se ficou meio complexo isso, mas... Muitos são atraídos por nomes, né? Daí você vai num evento, quem vai estar lá? Fizemos eventos com pessoas muito famosas, né? E pessoas célebres e inteligentes, pesquisadores da Harvard. Né? Daí você vai... Às vezes a pessoa vai ali pelo que é famoso e esquece de receber o conteúdo, né? Então, assim, o que eu falo é você tem que estar indo num evento desse com a mente aberta, disposto a aprender, independente de quem seja da pessoa Zezinho da esquina, se tiver lá no palco, tem alguma coisa para me falar e eu vou aprender, eu vou anotar aqui e eu vou me conectar com o máximo de pessoas que eu puder para eu entender o que eu posso tirar de proveito dali. Nós fomos no evento do Poder do Network, começo do ano, final do ano passado, acredito, né? Quando foi? Começo do ano. Em Orlando, sim. Orlando. E aí, um dado momento lá, eles fizeram uma dinâmica... Não, nem foi dinâmica. Eles estavam todos ali aguardando para começar o evento, atrasou o evento um pouquinho para começar, e eu chamei minha equipe e falei assim, vamos aqui no meio desse pessoal... e vamos nos conectar com o máximo de pessoas que a gente puder e vamos tentar fazer grupos de pessoas que tenham assuntos em comum. E eu fui na intenção de servir, de ajudar aquelas pessoas, porque estava todo mundo sentado lá assim, olhando para o teto.
E nessa de me conectar, fui montando um grupo aqui, montando um grupo ali, eu recebi um feedback depois, as pessoas começaram a me seguir, inclusive 2 patrocinadores do meu evento agora foi conhecido lá na plateia de pessoas que não tinham nada a ver com estética. Então, assim, se eu tivesse sentada esperando algo acontecer, não ia acontecer. Mas quando você dá o primeiro passo e você pode ser intencional de coisas que você queira, eu tenho um projeto. Qual é o projeto? Fala para o mundo, fala para as pessoas que estão ao seu redor. Porque a gente fica achando que quem está no palco vai resolver os seus problemas. E às vezes é a pessoa que está sentada do seu lado que tem a solução, né? Legal isso. Cara, eu sou testemunho do que aconteceu contigo. Eu te falo que a gente se conheceu um ano passado, mas... Vou corrigir, tá? Porque a gente já se conhece há 3 anos. Eu tentava ser sua amiga e você não olhava pra gente, né, Joyce? Na verdade, eu já conhecia só de ver. A cara não, mais o Antônio, que estava por ali sempre. A cidadão, gente boa ali. O Antônio tá aqui nos bastidores aqui. Não gosta de aparecer muito, mas assim, ó, o que acontece? A Carla começou servindo, né, Carla? Sim. Né? Sim. E foi esse servir que te mostrou, que te gerou, mostrou o teu trabalho, né, para outras pessoas que você se conecta hoje. Por exemplo, aqui a gente vai falar do Paulo Casaques, né, que você citou que hoje é seu sócio. Foi esse servir que te abriu portas também? Muitas portas, sim. E assim, eu era o mais... sabe o cocô do cavalo do bandido? Escondidinha lá atrás, que ninguém tá vendo, que você acha que ninguém tá vendo o que você tá fazendo. E aí, um belo dia, eu descobri que realmente tinha muitas pessoas que estavam me vendo, que estavam me notando e falaram, nossa, eu te conheço. Um dia eu encontrei com o Paulo Vieira no elevador do aeroporto internacional de Orlando, e ele falou assim, gente, eu te conheço. Aí eu falei, sim, eu já fiz massagem em você. Uau! Falei, então você imagina que você não está sendo visto, porque você está ali servindo, né, totalmente discreta, para não atrapalhar, para não incomodar, porque eles têm ali um nível de concentração antes do evento, uma tensão, um estresse, né, que tá todo mundo ali no time, no horário, você só quer entregar o seu melhor para que eles realmente desempenhem o trabalho deles. E foram nessas conexões que aí você vai se mostrando, vai mostrando o seu trabalho, vai mostrando o que você vê, as pessoas criam essa confidencialidade e credibilidade em você. E eu comecei a ser chamada para outros eventos, inclusive para palestrar, né? Inclusive tá lá naquele cartaz lá, tá vendo? Ah, que legal. Foi uma honra participar desse evento. Esse evento foi surreal. E daqui a pouco vai estar de novo. Amém. Tá? Isso aí, conte Só comigo. Tá decidindo onde vai ser o próximo. Mas a gente... Ok. É 2 cidades aí. Uma que tu vai estar fazendo evento agora e a outra aqui pertinho. Vamos ver. Ok. Julho ou agosto. Vocês que votem aí. Nova York ou Orlando, gente. Vocês decidem. Aqui dá spoiler. Bom, Deus quiser, daqui a pouco. Os dois é bom. Vai ter, né? Amém. A gente já sabe qual vai ser primeiro. Bom, cara, eu tô muito curioso aqui na Classic, porque eu tô vendo que estão vindo, além dos especialistas em estética, você está trazendo especialistas em diversas áreas. Exato. Inclusive, pessoas de especialistas em marketing digital e tudo mais. Sim. O que você está pretendendo com isso? É abrir ferramentas diversas para as pessoas da estética poderem implementar, por exemplo? Então, a maior dor das minhas alunas, elas entendem tudo de estética, né? E elas fazem 300 mil cursos voltados para a área da estética. Só que daí, no momento que elas decidem abrir o próprio negócio ou decidem ir para o dia a dia ali da clínica, elas sentem falta de muita coisa. Eu, inclusive, sou professora do legislação aqui de Massachusetts, né? Preparo elas para ter uma licença aqui. Eu sei o cronograma exato, então não está lá empreendedorismo na nossa grade, na nossa carga horária, né? Então eu sei realmente quais são as dores dela, porque foram coisas que eu vivi. Então, aí você chega e você tem que lidar com marketing. Eu não sei de marketing, eu odeio câmera, é o que elas mais falam. Odeio esse negócio de postar no Instagram. Só que é a nossa realidade. E para estética, o que não é visto não é lembrado. Você precisa mostrar o seu trabalho para que as pessoas confiem e se sintam, né, necessidade daquilo ou sintam desejo de ter realmente um serviço por você. Então, essa é uma das dicas, e aí a gente vai falar com os maiores empresários aqui nos Estados Unidos, que todos eles têm uma coligação com a estética, então isso também acho muito legal, ou já tiveram empresas ou começaram na estética, então eles têm uma visão ampla disso. O Nésio Monteiro, por exemplo, teve uma rede de franquias de spa.
Mesmo? Então, todos eles foram escolhidos a dedo, porque realmente eles têm muito material para entregar. E, assim, vai ser um evento de empreendedorismo para a estética. Todo mundo falando a mesma língua e aquilo que você nunca viu antes. O maior congresso de estética aqui, bem direcionado para que você saia com algumas chaves viradas e falar, opa, eu consigo fazer isso. Eu acho que é por esse caminho aqui. Eu estava fazendo isso errado, vou corrigir minha rota. E aí você vai alavancar os seus negócios, vai ter agenda cheia, vai ter uma precificação correta e vai começar realmente a ter o lucro, que é o que é mais esperado, né? Ah, que legal. Tu estava falando de tudo, né, que vai estar acontecendo, e vou abrir um negócio aqui, eu acho que é meio polêmico que eu vou falar, mas eu preciso falar isso. Falou da escola, você falou que dá aula e você não viu aula de empreendedorismo. Outra coisa que eu quero falar, aula de vendas. Você sabe, hoje, você pode ter o melhor spa do mundo lá, que a gente sabe que realmente lindo. A gente não é para puxar saco, vai lá e se você acha que eu tô puxando saco, vai lá e confere, pra gente ver como é realmente. É legal, até inclusive, né, você cedeu o espaço, muito obrigado, tá? Lá pra gente fazer o coquetel do sandwich lá. Não, que lugar maravilhoso. Realmente, assim, é um aconchego sensacional, vale a pena. Você sai de lá transformado. Eu já mandei umas pessoas lá que vieram me agradecer, tu sabe disso, né? Que realmente funciona. Qual é o que lá que a gente estava mandando lá agora, Joyce, que quem é a pessoa que a gente está falando aí, eu acho que está inclusive no nosso grupo lá, que a gente disse, vai lá que a Carla resolve. Olha, se vai aparecer mais um cliente já pra ti. Tiver com dor, tiver precisando sair de lá com a autoestima elevada, pode ir que realmente eu ou o meu time, a gente vai... Não, eu sei. O último foi o André, inclusive, que, nossa, que legal. Foi sensacional. Foi o Joel também teve lá e disse que melhorou muito. Bom, a pessoa sai de lá e chega mancando, né, o Joel? Mas eu quero te falar uma coisa. A gente vê que isso não acontece nem na escola tradicional, nem em faculdade, nada. É uma profissão que eu não sei o porquê, mas eles tentam camuflar ela de uma forma e criar um folclore sobre vendas, denegrir vendas. Só que a gente sabe que a venda gira o mercado. Toda empresa vende, todo médico vende, todo advogado, tudo é vendas. Uma negociação entre a pessoa é vendas, é caracterizado. E por que isso é tão ocultado? Por que isso, por exemplo, assim, você tem um profissional lá de estética, que se forma, faz vários cursos e tudo mais. Mas se ele não aprender a vender, ele não vende, ele vai ser só mais um esquecido com a bagagem, com um monte de conhecimento que ele não consegue aplicar, porque ele não vai ter clientes. Concorda? Concordo plenamente. O esteticista, ele não sabe fazer um funil de venda, ele não sabe fazer um cross-selling, upselling. Eu começo a falar essas palavras para elas na mentoria, elas falam, meu Deus, tá falando chinês, não tô entendendo nada do que você tá falando aqui. Aí a gente vai mastigando, desenhando, precisa ter esse funil de vendas, precisa ser tudo isso muito estudado. E assim, você pode até contratar uma pessoa que te ajude, mas quando você não sabe e não dá direcionamento, o que eu fizer e te entregar, você vai aceitar. Agora, quando você sabe, tem base, você sabe cobrar, você sabe pedir, até para que as pessoas possam te ajudar nesse serviço, né? Você estava falando sobre venda? Eu estava numa aula e eu anotei assim, vender é um ato de amor. Quando você não vende, você mata alguém. E eu achei isso tão forte que eu até anotei. Eu falei, só sofre resistência quem faz a diferença, né? A gente realmente precisa entender que se você não vender, você tem algo tão precioso que você precisa entregar para o outro, que é uma necessidade do outro. Na estética, o que a gente entrega? Beleza, autoestima, mulheres que chegam lá, às vezes deprimida, ou se sentindo gorda, se sentindo machucada, com aparência feia, trabalhar os anos e anos aí, cuidando da família inteira, né? Cuidando de todo mundo, e aí, em um determinado momento, elas falam, opa, agora eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me olhar, me avaliar e cuidar de mim, porque se ela não cuidar de si mesma, né, a família inteira percebe isso. A mulher, ela leva a autoestima para dentro de casa. Quando a mulher está bem, o lar inteiro está bem, né? E o que a gente entrega lá é nada mais do que a pessoa precisa. Eu não vou vender um serviço ou um produto para uma cliente que não faz sentido. Então, essa é uma das estratégias que a gente explica para elas. E aí tem toda uma forma, porque assim, é muito fácil você conquistar clientes novos, né? Você pode conquistar clientes novos o tempo todo, você tem uma rotatividade de clientes lá entrando. Eu tenho clientes de 10, de 12 anos que vêm toda semana.
E aí eu não preciso... Por que você não me vê fazendo marketing no meu Instagram? Eu não estou vendendo para as minhas clientes, eu estou vendendo para as esteticistas. Porque eu não preciso vender para as minhas clientes. As minhas clientes são fiéis, elas estão lá o tempo todo usando dos serviços dela. Elas já entenderam que aquilo faz parte de uma rotina, de uma necessidade, e elas entenderam o serviço. E o que eu ensino, né? As minhas mentorandas é fazer exatamente igual. Cuide bem do seu cliente, que ele mesmo será o seu maior vendedor. O maior vendedor. Vai te trazer novos clientes, né? Isso aí, né, um dos princípios que eu te falei de uma empresa de marketing multinível que eu trabalhei um tempo atrás, há muitos anos atrás. E o princípio de tudo é o quê? O acompanhamento do cliente atual. Quando eu apliquei isso aí numa loja de carros que eu trabalhei uma vez, eu tinha um aproveitamento assim, de venda sensacional. De verdade. Porque eu fazia isso. Então, se preocupar com o dia seguinte. Como é que a pessoa está? Porque a maioria dos vendedores, a gente sabe que eles, em qualquer setor, qualquer coisa, quer pegar o dinheiro na hora e depois sempre tá... Aí vai estar sempre o quê? Prospectando a vida inteira, tentando procurar. E quando você mantém aqueles seus clientes ali, como você falou, rotativos clientes, e você atende cada vez melhor eles, é ali que está o teu ouro. Aquelas pessoas que você precisa conservar elas, preservar, e, enfim. Porque elas mesmas vão falar tão bem. E não existe nada, se eu não me engano, segundo a estatística aí, 87% das vendas, elas vêm, das vendas mais eficazes, vamos dizer assim, elas vêm de indicações. Então, eu tenho que ver se o dado está certo, tá? Mas a maioria é. Sim. Porque quando a pessoa é indicada, ela nem pergunta o preço a maioria das vezes. Só diz, fulano de tal disse para mim vir aqui. Não é verdade? Chega lá no Sim, sim. E as clientes viajam, às vezes, de longe para vir serem atendidas porque foram recomendadas por outras, né? A gente tem um plano de fidelidade, plano de recomendação, indicação, memberships. Então, são várias estratégias que você atrela à venda para que realmente você não fique ali sempre nessa luta, buscando cada vez encher a sua agenda de alguma forma. E não importa a crise, porque podem falar de crise o que for, passamos por pandemia, passamos por tantas outras situações aqui nos Estados Unidos, que se você trabalhar da forma correta e fazer o que precisa ser feito, a sua agenda vai estar cheia o ano inteiro. Né? E o nosso serviço é um dos serviços essenciais. A gente, no Brasil, isso é uma das lutas que eu tenho ainda, aqui nos Estados Unidos, que nós não somos considerados da área da saúde. Porém, na estética, no Brasil, nós somos a área da saúde. Então, saúde é um serviço essencial, né? E a gente sabe que a probabilidade é que o mercado realmente reconheça isso mais cedo ou mais tarde. O Classic, você vendo toda essa preocupação que a gente estava falando aqui sobre vendas, então você tem pensado ele para deixar... Porque o profissional vai lá e não vai apenas aprender então sobre estética, ele vai ter, lógico, né, aula com especialista e tudo mais, mas ele vai ter uma aula geral de empreendedorismo, que inclui vendas, marketing, tudo isso. Sim, é esse teu pensamento de fazer com que a pessoa saia de lá pronto para gerir o negócio dela? É uma necessidade, né? Então, nós sabemos de todas essas dificuldades que qualquer empreendedor tem, qualquer empresário, em qualquer área que seja. Então, independente de você ser da estética ou não, você pode ir tranquilo, porque muita gente me pergunta isso, posso ir? Faz sentido para a minha área, enfim... Vai tranquilo, porque você vai pegar várias dicas, várias chaves de pessoas que fizeram, empresários de diversos setores que atuam nisso e eles fizeram e fazem acontecer com o que eles vão entregar lá. Então, você vai aprender a vender com os melhores. O Paulo Casacos, inclusive, vai dar uma aula fenomenal de estratégia de venda para que você aplique isso para o setor da estética, né? Então, como desbravar esse mercado aí digital com o Alexandre Durão. Davi Braga vai falar sobre posicionamento para esteticista, né? Qual a importância de você ter um bom posicionamento. E ele que começou a empreender com 12 anos e hoje já é mais que milionário, né? Fatura milhões aí com algumas empresas, inclusive na área da estética. Então, nós vamos ter várias pessoas. A Cláudia Velar, inclusive, foi maquiadora, né? Começou num salão de cabeleireiro.
tem uma bagagem, assim, minha gente, porque ela começou na Europa, inclusive, e alavancou os negócios, foi da onde ela tirou o sustento da família dela por muitos anos, e aí, a partir disso que ela criou, de uma empresa milionária que eles conseguiram fazer, ela foi para outras áreas do setor, né? Oh, que legal. Tem muita coisa a aprender nesse ramo, né? Inclusive, empreendendo diretamente no ramo de estética, né? Sim. Então é muito interessante. Bom, o que a Elis Freitas vai falar? A Elis, ela faz uma conexão entre corpo, alma e espírito, né? E quando a gente aprende a olhar para o nosso cliente dessa forma, você muda chaves e você entrega resultados que você não imagina. Então, a Elis, ela é fenomenal. Ela é uma das minhas mentoras, né? Ao qual eu me aconselho, eu busco ali a sabedoria divina dela para que eu tome algumas decisões. Elis, ela é sócia de mais de 20 empresas, escritora, tem, assim, uma bagagem incrível para realmente você sair de lá com uma visão totalmente diferente. E aí, a partir do momento que eu comecei a atuar com essa visão com os meus clientes, olha, meus resultados foram extraordinários. Oh, que legal. Bruno Oliver. O Bruno, ele é um fenômeno, né, no Brasil. Ele é embaixador da L'Oréal. E ele corta cabelos como ninguém. Ele vai fazer uma transformação no palco. Então, uma das nossas participantes será escolhida lá dentro e vai ser transformadas nesses 2 dias. E as transformações que ele faz, minha gente, é coisa assim de cinema, é surreal. Ele faz a transformação com a pessoa vendada. E ali ele faz algumas perguntas para elas. E aí ele vai fazer tudo isso no prático ali, no dia, na hora, para vocês verem como funciona ao vivo, para que realmente você saia de lá inspirada. E assim, o que eu mais achei interessante do Bruno é o olhar dele para as pessoas. É um olhar totalmente humanizado. As perguntas que ele faz é muito estratégica. Porque imagina você ser transformado sem você nem saber o que vai acontecer com você. Né? Então, a pessoa tem que ter um feeling muito aguçado para que você goste do resultado final, né? Então, ele vai fazer isso ao vivo para vocês. Oh, sensacional. Também teremos, além do Paulo, né, teremos a esposa dele, a Fabi Casarques. E o que a Fabi hoje ela fala? A Fabi hoje ela é mentora de mulheres, né? Ela tem um projeto com a Fabi Carneiro que chama Pulse. E ela também está no ramo da estética, estão presentes em mais de 70 países, né? Dona de uma fábrica produtora aí de cosméticos. E ela, além de fazer toda essa associação, desde a fase 1 de vendas, treinamento de equipes, todo o procedimento para que você realmente consiga expandir os seus negócios, e ela vai falar um pouquinho como eles alavancaram as vendas para 70 países, vai entregar muito resultado para a gente também. Temos também a Pamela Cardanuto. A Pamela é uma inspiração, né? Eu falo que a Pamela ela é a nossa versão quando chegou aqui, que a gente não acreditava, e ela mostra que é possível. Você que não se vê da forma como a gente te vê, que a gente vê empreendedora, a gente vê pessoas de sucesso. A Pamela ela é uma inspiração, a história de vida dela, ela mostrou que é possível através da internet. Ela faz isso no marketing digital hoje de uma forma como influencer, e para quem quer ser influencer, inclusive ela dá dicas preciosas e de dicas estratégicas de como você começar a vender pela internet, o que ela fez para realmente se tornar, e hoje ela é chamada por diversas marcas aí, recebendo patrocínio por isso. Interessante. Temos, eu deixei por último, Nésio. Vamos... O Nésio é um fenômeno, como eu falei, ele já foi empresário aí no setor da beleza, abriu, expandiu o negócio. Essa eu não sabia. Na questão de franquias, teve franquias no Brasil de spas, né? De clínicas de spa, LA Spa. E ele tem um know-how, assim, uma bagagem de diversas empresas que ele pode alavancar qualquer negócio, né? Quem não quer ter um Nésio como sócio do seu negócio? Porque realmente eu tenho casos de amigos, inclusive, que a partir do momento que começou a pegar essas inspirações, esses insights com o Nésio, já alavancaram exponencialmente, mais de triplicaram o patrimônio deles. Então, 1 hora com ele custa muito caro, e vocês vão ter a oportunidade de ter uma aula ali, ó, voltada totalmente para a área da estética. Sensacional.
E você está trazendo também alguns especialistas, né? Eu sei que tem mais nomes, tudo, né? Mas a lista é longa. São 2 dias, né, minha gente? 2 dias de muito conteúdo. Começa no domingo. Começa no domingo, dia 18 e 19 de maio. Né? Domingo e segunda, Domingo então. e segunda, porque segunda-feira é um dia mais tranquilo na agenda, né? Normalmente é o dia que a gente tira para fazer compras, fecha o spa, e aí as esteticistas que pediram, solicitaram essa data, e aí a gente sabe que sábado é um dia mais busy de movimento, então a gente realmente ajustou para que ficasse bom para todo mundo, para você participar. Muito legal. E, Carla, você vai estar trazendo aí alguns especialistas, né? Entre eles temos aqui a Penélope Ferraz, queria que você falasse um pouquinho dela, o que ela faz, e o Estevão Ruiz. A Penélope, Estevão Rui, perdão. Ela faz uma preparação da esteticista que quer entrar no mercado de trabalho e não sabe se posicionar. Chega aqui sem nenhum currículo, chega sem, sabe, nunca foi por uma entrevista, não sabe como se posicionar, não sabe como se alocar. Ela te aloca, ela tem algumas empresas associadas que, se você estiver, inclusive, procurando emprego, ela consegue te dar um direcionamento. Então, ela vai mostrar realmente ali uma plataforma que vai auxiliar você que não quer ser empreendedor agora, mas que quer se posicionar no mercado e até como você consegue faturar mais. Interessante. E o Estevão? O Estevão é dono de uma das maiores clínicas distribuidoras de suplementos no Brasil, né? E ele vai falar sobre essa suplementação, a importância da suplementação. Hoje, uma Jéssica da Spa está lançando, inclusive nós vamos lançar lá no Classic, 2 grandes suplementos. Um é um chá, que é o Detox, que são 21 ervas, e assim, todos os reviews que a gente está recebendo são fantásticos. Inclusive, eu sou uma modelo própria desse chá, que perdi mais de 10 quilos em 3 meses de uso. E vamos ter outros produtos lá, colágeno, enfim, mas ele vai explicar um pouquinho sobre a associação desses suplementos no seu tratamento e como isso vai acelerar os seus resultados, como a cliente sai muito mais satisfeita. E o efeito desse chá é o quê? Porque ele acelera o metabolismo? Sim. O que ele causa aqui? Ele é um detox, ele elimina todas as toxinas do seu corpo. Então, eu falo que você bebe muita água. Você vê que eu já bebi uns 3 copos de água aqui, porque bebe muita água, sente sede, né? O seu corpo, ele metaboliza toda a gordura que a gente ingere, que ela é processada, então ela é transformada em energia. E isso te dá mais disposição, né? Então, você não tem um acúmulo de gordura. Então, quando a gente vai no banheiro, você sente assim que está sendo lavada, sabe? Sai aquele xixi bem escuro. Realmente, você vê que o chá está fazendo um efeito. E aí, só isso, a energia, metabolismo acelerado, já te fazem perder bastante peso. Com certeza, acredito nisso. E, cara, esse chá, ele já está à venda? Já está à venda no Majestic aqui. Nós vamos fazer o lançamento dele lá. E vai ter vendas online ou somente Nós estaremos na Amazon. Em 30 dias já estaremos no Classic, faremos o lançamento do nosso programa na Amazon. Aí já vai estar também. na Amazon. Sim. E é disponível em todos os Estados Unidos. A fabricação dele é Estados Unidos ou Brasil? Brasil. No Brasil. É Brasil porque nós optamos, né? Inclusive, nós estamos lançando também uma linha toda de home care, produtos profissionais para a área da estética, cleanser, toner, tudo natural, porque a gente se preocupa com o bem-estar do nosso cliente. Eu sei que quando eu recomendo algo que é químico, que é sintético, isso vai trazer um malefício para o meu cliente a longo prazo. Então, como eu já tinha esse propósito de realmente entregar produtos de qualidade, algo que realmente fosse vitamínico, ou que fosse herbal, proteico, e tivesse essa parte orgânica, é muito caro aqui nos Estados Unidos e é raro alguns ingredientes, né? Então, no Brasil, a gente tem a floresta amazônica, que é, assim, um fenômeno, né? A gente tem tudo que a gente precisa lá e muita coisa vem de lá pra gente. Interessante. Eu ouvi falar que tem muitos produtos, né, fabricados no Brasil. E o Brasil tem, né? Porque não é mostrado. Infelizmente, no Brasil mostra a parte ruim, né, para o mundo, né? Mas a parte que realmente... até vi um vídeo outro dia aí, nada a ver com estética, mas eu preciso falar isso que é importante, de um americano falando que o Brasil é um dos maiores
países em tecnologia, né? Aeroespacial e tudo mais que a gente não sabe. E nem é mostrado nem para nós brasileiros, né? Interessante. Tecnologia em produtos, tecnologia em diversas coisas. Medicina. Sim. O Brasil, ele hoje, principalmente no setor da beleza, ele é referência mundial. Muitas pessoas vão para o Brasil para estudar. Eu, por exemplo, quando estudei há 10 anos atrás, 12 anos atrás, estudei no Brasil... eu fiz um curso lá de 3.200 horas, coisa que aqui são 600 horas hoje. Uau, quando eu cheguei era 300 horas. Então, é o básico do básico que você aprende aqui. No Brasil, a gente realmente está anos-luz à frente. Eu trabalhei no setor bancário, tecnologia, você falou... Banco, assim, no Brasil, há 12 anos atrás, a gente já estava com a digital lá, 12 anos atrás. Isso é verdade. O sistema bancário no Brasil, incluindo websites, tudo dos bancos, ele é muito... Quando eu cheguei aqui, eu abri a minha conta num banco aí, o banco que todo mundo conhece, o vermelhinho aqui. Gente, eu vou falar para vocês. É um choque. Eu achei assim, que isso? Que é tecnologia arcaica. O sistema de transferência deles, né? Sim. Tirando o Zelle que tem agora. Né? Mas o sistema de transferência dele é muito arcaico em relação ao Brasil, que você vai ali com alguns cliques e está tudo certo. E sem contar, né, a beleza por dentro, né, do website e tudo mais. Então, olha, valorize, tá? O que vocês têm no Brasil em relação a isso. Realmente. Aqui eu vejo... Eles facilitam, não tem segurança em banco, não tem um monte de coisa, por um lado, mas por o outro, é muito dificultoso para você fazer as transações. Bom, não tem que estar falando mais dos bancos. E quando a gente fala Estados Unidos, todo mundo quer as coisas que estão aqui, né? Brasil, Estados Unidos, eu quero o importado. E quando a gente está aqui, a gente quer o quê? O do Brasil, porque a gente dá valor, a gente sabe, a gente aprende. É aquele negócio que a gente tem que perder para dar valor. Então, quando a gente está aqui, a gente dá mais valor para o Brasil, com certeza. É bem isso. E tem muita coisa que deixa saudade, né? Essas coisas que a gente citou agora. E, cara, o próximo evento, começa dia 19, né? Você 18 falou. 18 e 19. Estamos a... 33 dias. 33 dias do evento. Sensacional. Como é que tá a expectativa lá? Expectativa lá em cima. Nós vamos fazer Orlando ferver, então se preparem, porque realmente vai ser um evento, um marco aí na estética, que nunca ocorreu um evento parecido com esse. Eu posso garantir para vocês. Fala do local, fala para eles saberem onde vai ser. Vai ser na plataforma do Pablo Marçal, lá em Orlando, em Kissimmee. Então, é um local fácil, né? Uma fácil localização, muito bem estratégico ali. Nós estamos providenciando algumas coisas extras ali. Vai ter food trucks todos ali parados na porta do local para que fique mais fácil, porque não tem restaurantes próximos, mas a gente está preparando também. Tem estacionamento? Tem estacionamento. Então, tudo sendo muito pensado para que esse evento seja um sucesso. E vai ser. Certeza que vai ser. Então não perca, se você é de Orlando ou se você é daqui de Boston, já compra passagem, não perde tempo. Né, Joyce? Vamos garantir a nossa. Eba! Tem que ir lá. Cara, muito legal tudo isso que está acontecendo e é bom, eu vejo você nesse crescimento todo que está tendo, em tudo, geral, né? Não somente na parte operacional, na parte das empresas, mas como pessoa, né? A gente tem visto pelo conhecimento e tudo mais. E queria falar uma coisa. Hoje, você é professora, você é mentora, empreendedora, mas você continua estudando? Toda a vida. É mesmo? Até os meus 90 anos, 100 anos, eu estarei lá estudando. Quem não senta para aprender não tem como ensinar, né? Não tem como ensinar. Então, eu tô o tempo todo procurando algumas áreas para me aprimorar. Então, tem 5 áreas que eu tô sempre estudando. E aí, a gente alavanca, né? Melhora, aprimora, faz de outra forma. Sabe por que eu te fiz a pergunta? Porque o que acontece? A gente percebe, né? Hoje eu vejo que uma das coisas que eu gostaria é de despertar essas pessoas que estão numa inércia para elas fazerem algo diferente, para elas fazer. E às vezes as pessoas vejam, às vezes, não vou no evento porque eu não tenho que aprender. Não vou. Você já citou vários exemplos aqui que o seu evento pode ir qualquer pessoa de qualquer área que vai sair de lá com conhecimento. Então, você que está nos assistindo agora, eu digo uma coisa para você. Tá em Orlando, é maravilhoso aquilo lá, eu adoro aquilo lá também, mas, gente, são 2 dias que às vezes
eles custa ter de novo uma oportunidade dessa, Exato. de você estar lá. Eu fico muito indignado, desculpa até usar o espaço aí contigo falar, mas se tem um show do MC qualquer coisa, que eu costumo falar isso, né, para não citar, não dar nomes aos bois, eu vou dizer para você que as pessoas não medem esforços para ir, que aquilo ali é passageiro e não soma nada na vida delas. Não digo que elas não devam ir, mas primeiro faz o que é essencial. Vai lá aprender. Eu não quero saber de estética, mas aprende o que estão fazendo na estética, que você deu um grande exemplo aqui de franquias, de filiais, de tudo mais. Quem que não quer crescer? Todo mundo tem uma empresa. Eu imagino que você que tem uma empresa, seja lá do qual for, duvido que você não tenha vontade de ter mais ou outras pessoas gerenciando isso, fazendo você estar tendo esse passivo, né? Ou mesmo que seja filiais, ativo, você ali, e tendo algo a mais. Todo mundo quer crescer na vida, só que eles não querem botar, desculpa a palavra, mas botar a bunda na cadeira para aprender, para estar. E por isso que eu estou aqui para te convidar. Não deixa de ir. Vai para o Classic, aproveita. Não só o Classic, se tiver outros eventos, vai, porque o local certo é você estar dentro de um local como uns eventos, onde pessoas que já tiveram, né, Carla, sucesso, como a Carla aqui agora. Se você voltar no primeiro vídeo que a gente gravou aqui há um ano atrás, você vai ver que a Carla estava iniciando esse processo. Sim. Se concretizou, né, Sim, Carla? Lembra sim. que você falou a primeira vez? Vamos criar franquias. Sim. Hoje criou. Sim. E um ano. Passou muito rápido, gente, né? Exatamente. Parece um piscar de olhos que aconteceu. E a mesma coisa você. Às vezes você está olhando, mas vou começar. Começa hoje, daqui a um ano você pode estar na mesma situação. Uma coisa que o Paulo Vieira sempre fala é que você precisa ter a visão, né? Então, quando as pessoas não têm uma visão de onde elas querem chegar, qualquer lugar serve. E é isso. A maioria, 80% das pessoas que a gente conversa, não sabe onde quer chegar. Não sabe qual é o projeto para um ano. Não tem. Para 2 anos, piorou. 5 anos. E aí, como é que faz? Né? Então, se eu tenho um projeto para até 10 anos na minha vida. Né? Se vai se cumprir, é uma outra coisa, porque a gente está reajustando a rota o tempo todo. Mas você tem pelo menos um projeto, tem uma luz, tem uma imagem ali clara de onde você quer chegar. E aí você senta para aprender aquilo que realmente pode te levar a acompanhar, a executar esse projeto. E cada dia é um passo a mais. Eu estou cada dia um step a mais. Quem me conheceu há um ano atrás, por exemplo, não me reconhece. Quem já trabalhou comigo há um ano atrás vai entrar na minha empresa hoje e vai falar: uau, mas tá tudo diferente aqui, tá tudo mais modernizado, tudo processual, né? Então, realmente, porque a gente está buscando esse aprimoramento cada dia. Gostei dessa palavra, processual. E eu vejo isso, né? Eu vejo pelas profissionais que estão trabalhando hoje contigo. A gente tem que citar a Cris também, né? Que você trouxe. Então, assim, você está agregando em todas as áreas. O que eu acho mais legal é que você não está pensando em ter tudo para você sozinha. Você está delegando, está dividindo, você está trazendo profissionais de outra área, de outras áreas, né? Você está trazendo outros empresários para investir na sua empresa. Ou seja, você está expandindo com um crescimento em grupo, né? Ou seja, porque tem muita gente, eu estou falando isso porque eu percebo que as pessoas, não, meia é só para os pés. É aquele tipo de coisa. E todo o mercado prova. Se fosse meia fosse só para os pés, as empresas não estariam na Bolsa de Valores, esse tipo de coisa, né? E as pessoas não entendem isso, que sozinho é muito mais difícil de você crescer, de você chegar longe. E às vezes você tem um crescimento limitado, porque é muito esforço e você não tem esse tempo. E essa visão que você falou agora, Wagner, eu aprendo muito com você também, tá? Foi no Summit, gente, foi um sucesso. Você não foi, vai no próximo, porque é um divisor de mente aí, exponencial. Você falou meia só para os pés, né? Tem muito dinheiro sobre a mesa, tem muita coisa no seu negócio que você não está utilizando. E aí, quando você começa a olhar para fora da bolha, você está olhando fora da caixinha, você começa a utilizar coisas e otimizar espaços e estruturas. E o que eu posso fazer aqui hoje? Por exemplo, esse podcast. Esse podcast ele pode alugar, ele pode alugar para sala de reuniões, ele pode rentabilizar de diversas formas. O seu negócio tem diversas formas que pode ser rentabilizado que você não pensou ainda.
E sozinho, a gente não vai conseguir pensar, porque você está pensando a mesma coisa todos os dias. Quando você começa a trocar ideias e começa a ver o que o outro está fazendo, e pegar dica e pegar visão, você vê, uau, eu posso aplicar isso, eu posso agregar isso, eu posso ganhar dessa forma também. E aí, realmente, a mentalidade muda. Não, sensacional. Isso é verdade. A gente tem que realmente... E se você não está conseguindo enxergar, você deve procurar a ajuda de profissionais que podem... mentores, né? Existem vários profissionais aí que ajudam a tua empresa a crescer com dicas simples. E eu vejo que às vezes até está tudo dentro da sua cabeça, porque a todo momento a gente está hoje com a tecnologia, o acesso à informação está muito simples. Você tem esse conhecimento. Às vezes você está precisando conversar com alguém para colocar isso para fora. E o mais difícil que eu vejo é que as pessoas ainda estão naquele perfeccionismo dentro da cabeça. Querem deixar tudo perfeito aqui e não botam nem no papel. E se não for para o papel, ele jamais irá para a prática. Então, é o que eu tento falar sempre, né? Começa a fazer. Isso aí também é... O Wagner tá falando, mas você pode ouvir lá, vai lá e procura um vídeo do Pablo Marçal, que ele também ensina isso. Aí você escuta ele, não tem problema, eu quero que você faça. Não importa se você vai escutar eu, Pablo Marçal ou Papa, mas vai lá e faz. Faz o seguinte, ó, começa a fazer e depois vai ajustando. Vai melhorando ao longo do tempo. Começa não adianta, não queira ser perfeito. Nem o único que foi perfeito que andou nesse mundo, né? A gente não vai falar de religião aqui e tudo mais, mas... Então, assim, ó, você não vai atingir a perfeição, mas você pode atingir a excelência. E a excelência é construída pouco a pouco. É o que está acontecendo hoje, né, Macarla? Com certeza, você começou uma Majesk e ao longo do caminho você foi melhorando muitas coisas e hoje está nessa excelência. Não foi da noite para o dia. Inclusive, eu quero te fazer talvez uma das últimas perguntas, porque o podcast já passou de hora, né? Depois ficar ruim para eles cortar, para você fazer... Enfim. Carla, você teve um crescimento exponencial em um ano, devido a várias coisas. Só que eu queria que você deixasse... Quanto tempo você vinha já se preparando, já construindo tudo isso que você, em um ano, apareceu? Uau! São 10 anos de profissão, né? Eu já era esteticista no Brasil, não atuava. Então, se eu for contar desde que eu fiz estética, 15 anos na profissão. E aí, estudando, pensando, desenvolvendo. Quando eu fiz administração em 2004. E eu já queria fazer estética. E aí a minha mãe falava assim, não, você não pode ser esteticista, porque para você ser esteticista, você tem que ter muito dinheiro para abrir uma clínica. E eu, com essa mentalidade da minha mãe, fui lá, ok, vou fazer o que ela está pedindo, vou fazer a administração. Ótimo, foi muito bom, agradeço, né? Porque hoje eu utilizo para muitas coisas o que me foi concedido naquela época. Mas com essa visão, a gente não chega a lugar nenhum. Se você começar do jeito que você tá, com o que você pode... E eu, quando abri uma Majesk, eu não tinha muito dinheiro. Eu peguei as coisas do lixo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Coisas usadas, que aqui a gente tem muita doação. Espelho, cadeira, pintava tudo, ficava tudo dourado. Porque não é Majesk, não tem que ser dourado, tem que ter glamour. E as clientes entravam lá, achavam lindo e maravilhoso. Era tudo retrô, vintage. Entendeu? Então, funcionou para mim, pode funcionar para você. Começa com o que você tem, vai aperfeiçoando, aí é o caminho. Hoje a gente realmente pode ter clínicas lindas, maravilhosas, luxuosas, mas não foi sempre assim. E tem algumas coisas lá que eu guardo para contar essa história aqui, ó, da onde que eu vim, para a gente nunca lembrar, nunca esquecer das nossas raízes, Nossas raízes, né? Um dia eu quero que tu venha aqui só contar a tua história lá, que eu fiquei sabendo umas coisas, e vai ser interessante, né, para mostrar para as pessoas. Vamos chorar, e vai ter que trazer lenço. Tá, deixa para a próxima vez, então. Agora tem uma coisa. Essas pessoas, de repente, ouviram você falar que faz 15 anos que você está na estrada com isso. E de repente, mas eu não tenho mais 15 anos, sabe aquela coisa. Agora eu vou te perguntar, tu sabe, qual que é a fórmula para quem quer acelerar os processos? Onde que as pessoas devem estar, com quem que elas devem dar? Qual que é o processo? Qual que é? Existe. Eu sei que, lógico, eu estou falando isso para quem já é um profissional na área da estética. Estamos falando aqui para estética. Ou para você que já é um profissional na sua área, que você já tem um negócio, mas você quer expandir ele. Não estamos falando de expansão, mas uma expansão. Hoje eu tenho um negócio e eu quero tornar franquias, alguma coisa. Que tipo... vamos dizer assim... Por onde que a pessoa deve começar? Eu sei que tem uma escala. Vai no evento, depois do evento tem um outro processo. Fala todo o processo para as pessoas entenderem como é possível. Às vezes, uma pessoa que está hoje, abrindo a empresa hoje, daqui a um ano, de repente, pode ser uma nova Carla no mercado. Independente da área que você esteja, você sempre vai ter os melhores profissionais ao qual você queira se espelhar,
né? Então, seleciona 3 profissionais, modela, se copia ali, melhora aquilo que eles estão fazendo, aplica para a sua realidade, porque eu tenho certeza que você pode trazer isso para o seu dia a dia e já começar hoje. Se você tiver a oportunidade de ter mentores, pessoas que vão pegar na sua mão, entender o seu processo, desenhar de acordo com a sua necessidade, eu tenho certeza que daí você vai dar anos luz. Queria eu, há 10 anos atrás, ter os mentores que eu já tive na vida, ou saber o que eu sei hoje. Eu iria poupar muito dinheiro, né? Eu ia alavancar minhas vendas muito mais rápido. Então, tem alguns caminhos que podem ser encurtados. Pega na mão de uma pessoa que realmente já enfrentou, já passou por tudo isso, sabe como chegar. E o que eu falo sempre para as minhas mentorandas é: muito daquilo que você não tem é porque você nunca pediu ou nunca perguntou. Pergunta, né? Às vezes, se você me chamar no Instagram aqui, pode ser o tempo que for, mas eu vou te responder. Então, pergunta, tira dúvidas. Como você fez isso? Como eu posso chegar nesse processo? E aí você vai se desenvolvendo até você realmente conseguir chegar lá. Sensacional. Era exatamente isso que eu queria ouvir de você. Porque não é atalho, né? É encurtar o processo. Com quem já passou pelo processo vai te dizer aonde você não deve ir para não errar. É basicamente tempo isso, e né? dinheiro. Poupa tempo e dinheiro através de... Então, caminho, eu vou falar pela Carla aqui. Vai primeiro no evento. Lá no evento você vai poder ter a opção de você caminhar um pouco mais com quem está lá te ensinando. E ali você vai encurtar tempo e vai ganhar dinheiro. Eba! É isso? É mais ou menos aí. assim que funciona? E é verdade. Eu sei que há pessoas que falam que é mais do mesmo, aquela coisa, mas não é. É assim. Ou você paga o preço ou não adianta. Ou vai pagar o preço ou vai pagar o preço. Ou você paga o preço para você crescer você próprio, ou você paga o preço para outra pessoa fazer por você. O que sai mais caro no final? Reflita aí. Cara, então pra gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí. Não sei se quer falar do evento, sobre Orlando, o que é, ou sobre algum conselho. Enfim, deixar alguma dica. Tem mais coisas que você quer... Não, tá tudo certo. Mesmo? A mensagem final que eu quero deixar para você é que tudo é possível desde o momento que você crê. Então, dá o primeiro passo, dá o passo de fé, porque fé é aquilo que a gente vai, né? A gente põe o pé, depois Deus manda o chão pra gente. Então, é você realmente acreditar, faz as coisas da forma correta, né? Tenha princípios muito bem embasados. A gente trabalha sobre princípios milenares. Então, é o básico, assim, para que toda empresa tenha sucesso, e um sucesso de longo prazo que não vire depois um castelo de areia, né? Então, seja aí a área que você estiver trabalhando hoje, tudo é possível. Só desenha, faz um plano de ação, faz um projeto, cria essa linha de raciocínio que a gente falou hoje, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido. A gente finaliza por aqui. Forte abraço a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever. E outra, tem pergunta para Carla? Escreve aqui embaixo aqui que ela vai responder tudo, tá certo? Então, a gente se vê no próximo Vida Inteligente na América. Vamos para cima.